Olá, o programa Assembleia Debate de hoje vai falar sobre o combate a endemias e saúde do trabalhador aqui no estado de São Paulo. Além, claro, das intoxicações agudas e crônicas, a contaminação ambiental por agrotóxicos tem também se mostrado um grandioso problema. E para discutir sobre o assunto, o programa Assembleia Debate está recebendo um timaço. Conosco aqui o deputado Carlos Neder, do PT. Temos também a presença da Luciane Tarran, que é agente de combate a endemias aqui no município de São Paulo. Conosco, Jorge Alexandre Braz de Sena. Trabalha na Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, Regional de Ribeirão Preto, setor de Araraquara. Ele também é da Secretaria de Imprensa e Divulgação do Sindisaúde de São Paulo. E conosco, Gervásio Fogagnoli, que é presidente do Sindisaúde de São Paulo, que é o Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde daqui do estado. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigada. Mas antes da gente abrir a discussão, eu queria chamar a atenção para vocês que no início do mês de abril houve uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, promovida pelo deputado que está aqui conosco, Carlos Neder, e que discutiu a situação da SUSEM e saúde do trabalhador da área. Na época, muitos reclamaram de problemas de saúde ligados ao uso de inseticidas e agrotóxicos. Vamos acompanhar. A agente de combate a endemias trouxe uma relação extensa de problemas que os profissionais da área enfrentam todos os dias. Existem estudos nacionais, estudos internacionais que comprovam que você expor ao veneno pode trazer sim o problema com câncer. A longo prazo é isso. A curto prazo, você percebe que os agentes desenvolvem algum tipo de alergia, né? Ou tanto respiratória como alergia cutânea. Então, falta de ar. Dor de cabeça, assim, quando de cada 10 agentes que você conversar, 8 vão dizer para você que eles terminaram o serviço, tomaram banho, chegaram em casa e tiveram dor de cabeça. Então, dor de cabeça é um sintoma de intoxicação. Marcelo é defensor público e relatou uma sequência de falhas relacionadas aos produtos químicos usados na agricultura. Não se pode fazer pulverização aérea com uma temperatura superior a 30 graus. Não se pode fazer pulverização aérea com ventos acima de 10 km por hora. Não se pode fazer pulverização aérea com umidade do ar inferior a 50%. E tudo isso aconteceu em 85% dos casos. A audiência pública na Assembleia Legislativa trouxe à tona a situação do trabalho e dos trabalhadores na área de combate às endemias no estado de São Paulo. Hoje, a SUSEM, Superintendência de Combate às Endemias, tem mais de 1.000 cargos efetivos e trabalha em mais de 1.800 atividades por todo o estado. Para atender a demanda de problemas, o superintendente se reúne trimestralmente com representantes do setor. A SUSEM vem, ao longo dos anos, evoluindo tanto nos equipamentos, como nos EPIs, como no acompanhamento, no monitoramento da saúde do trabalhador. Na reunião também ficou decidida uma nova audiência pública, dessa vez para tratar exclusivamente sobre agrotóxicos. Ficou aprovado hoje que faremos audiência específica para analisar a questão dos cuidados com o meio ambiente, o uso de agrotóxicos e como nós podemos atuar, seja nas regiões urbanas ou periurbanas, para que esse problema não se agrave. E ao lado disso, uma série de sugestões feitas ao superintendente da SUSEM, entre elas a constituição de um grupo de trabalho que irá aprofundar o debate a partir das sugestões trazidas aqui pelos trabalhadores de diferentes regiões do estado de São Paulo. Deputado Carlos Neder está ali na telinha, está aqui conosco no estúdio. Obrigada pela sua presença aqui. Deputado, primeiramente, o senhor que propôs essa audiência pública para acontecer aqui na casa. O que o senhor já estava analisando? O que chegavam de informações para o senhor para que o senhor fizesse isso? Bom, Silvio, em primeiro lugar eu quero elogiar a iniciativa aqui da TV Assembleia de propiciar a continuidade desse debate e os nossos convidados, né, trabalhadores, trabalhadoras, que atuam na questão de controle de zoonoses, como é o caso da Luciana, como é o caso do Jorge, o presidente do Sindisaúde, o Gervásio, que tem um grande conhecimento sobre o problema e a expectativa de que a Secretaria de Estado da Saúde adote providências para dar condições mais adequadas de trabalho. Na verdade, a audiência que nós fizemos, ela veio de um pedido do Sindisaúde e também da Central Única dos Trabalhadores,
eles já estavam preocupados com o aumento de incidência e de notificações de doenças que associam com a questão das condições inadequadas de trabalho, sobretudo relacionadas ao uso de agrotóxicos, e pediram que o Parlamento Estadual propiciasse esse debate. E assim nós fizemos. Entretanto, nós sentimos que uma única audiência não foi suficiente. Razão pela qual, como foi dito aqui na matéria, nós teremos um outro debate específico sobre este problema. Como membro da Comissão de Saúde, nós observamos que pelo menos 3 projetos de lei tramitam hoje na Assembleia Legislativa propondo o uso de inseticidas e que ele seja usado por meio de drones, aviões, helicópteros, que seria a pulverização aérea. Exatamente por isso, nós fizemos um requerimento de informações ao secretário Davi Wipp, perguntando qual é o protocolo observado na secretaria, e a secretaria disse que não defende, não concorda com o uso de agrotóxicos utilizado a partir de aviões e esse tipo de pulverização aérea. Entretanto, aqui foi dito que existem outras formas de utilização e que podem eventualmente estar também contribuindo para a contaminação de trabalhadores. Complicada essa situação, né? Só lembrando para quem está em casa aí, o deputado Carlos Nedler também é médico, né? Também tem aí um trabalho rigoroso aí nas comissões de saúde, na área de saúde, mas o senhor também é médico e entende bem do que está falando na hora que chegam essas demandas para cá, né? Eu sou médico, fui secretário de saúde no governo da prefeita Luiza Erundina, mas eu acho que o pessoal que aqui está entende muito, porque é quem está no dia a dia fazendo o trabalho de prevenção, de controle e também sujeito a problemas que nós queremos aqui discutir. Muito mais exposto, né? Só lembrando que esse pessoal que está aqui é um pessoal que cuida prioritariamente de endemias, né? Só para quem está em casa entender o que é endemia. Endemias são as doenças que ocorrem num determinado período, num determinado local. A gente pode falar o quê? De dengue, febre amarela... Sim. Pode falar, Jorge. Então, a gente faz o controle, a SUSEM, ela faz o controle não somente da dengue, mas o Aedes, que transmite a dengue, a febre amarela, o Zika vírus, o chikungunya, né? Tem outros vetores aí, mas também a SUSEM, ela faz também o combate da febre maculosa, faz o combate da chagas, né? Faz o combate da leishmaniose, né? Faz o combate também do vetor, que é o mosquito, o caramujo, animal, que é o caramujo, animal geralmente, né? Que é o caramujo que transmite a esquistossomose. Então você tem, a SUSEM tem uma gama de trabalho, de combate que se faz ao longo desse tempo todo, que ela, infelizmente, ela está deixando de fazer por conta de recursos humanos mesmo. A SUSEM, aí no decorrer do nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Está deixando por quê? Porque hoje está diminuindo drasticamente a questão humana do serviço. Hoje o trabalho, aquele desinsetizador que vai a campo, hoje está cada vez escasso dentro da SUSEM. Eles estão deixando cada vez mais que o município faça esse trabalho. E o município, às vezes, não dá conta disso. Você trabalha, a SUSEM é a sigla do órgão SUSEM, que tem o nome de? É Superintendência de Controles de Endemias. Ela é uma autarquia, é um órgão do governo? Como é que é isso? É uma autarquia vinculada à Secretaria de Saúde. Vinculada à Secretaria. Todos os profissionais dali todos são concursados? São funcionário público concursado, servidores públicos concursados. Mas é uma autarquia que é vinculada à saúde, não é diretamente à Secretaria de Saúde. E trabalha no estado todo de São Paulo? Trabalha no estado todo. No estado todo você tem regionais, tem 10 regionais, e nessas 10 regionais você tem os setores. Ela segue mais ou menos a linha das DRS, das DIR, né, da antiga DIR. Né? Então tem o setor de regional de Ribeirão Preto, que é o meu setor. Lá tem setores em Araraquara, Franca, Barretos. E dentro desse setor, por Araraquara, tem 27 municípios que o setor de Araraquara presta serviço. Né? E aí com redução mínima mesmo de trabalhadores. Hoje você tem... É isso que eu pergunto, quantos profissionais tem hoje trabalhando? Eu sou desinsetizador. Eu sou aquele agente que entra dentro das casas, que dialoga com o morador. Você é o que toca a nossa campainha, isso, né? É isso mesmo. É a gente que toca a campainha, a gente que tira o criador, a gente que dialoga com o morador, que explica para o morador. Nós somos em
7 desinsetizadores. Quando eu entrei há 22 anos atrás, nós tínhamos 5 equipes. Cada equipe era 5 agentes que tinham. Hoje nós temos 7 agentes. Eram 25? Era. 5 equipes com 5 agentes, 22 25. anos atrás, quando eu entrei, era 45 agentes, Dava desinsetizador. conta? Dava conta? A gente fazia o máximo possível, Tá. mas ali naquela época não tinha tanta moradia, não avançou, a população não era tanto, né? E aí, hoje, você vê como que veio em contramão da história. Hoje que a população cresceu, muito. E só para uma curiosidade, essa região da qual você faz parte, a gente está falando de quantos habitantes, mais ou menos? Olha, aí? então, cada município, por exemplo, Araraquara tem mais de 200 mil habitantes. Você tem São Carlos, que também tem mais de 200 mil habitantes. Aí você tem 27 municípios. Você tem ali Américo Brasilense, Santa Lúcia, Rincão, enfim, você tem todos os... São 7 profissionais E hoje nós estamos em 7 desinsetizadores. 7 agentes como eu, entrando nas casas, fazendo o bloqueio contra o criadouro. E aí você não dá conta mesmo, não tem nem como fazer isso. E a SUSEM, ela vem com uma lógica de dizer o seguinte, olha, quem tem que dar o combate é o município. Então está deixando na mão dos municípios para fazer o combate. E nós ficamos na parte de orientação. Mas mesmo na orientação, você há de conver com 7 desinsetizadores, você não consegue fazer isso de jeito nenhum. Então o governo ele vem no contramão da história. E aí por isso que você vê as epidemias cada vez crescendo mais. E hoje nós estamos falando de dengue, nós estamos falando da febre amarela, que há pouco tempo na região... Elas não param de aparecer e de crescer, né? Você chikungunya, zika vírus. Então, e era interessante entender que hoje a dengue, uma boa parte da população, quando pegou dengue pela primeira vez, vírus 1 ou vírus 2, ela está imune a esse vírus. Né? Ela não consegue mais, nem se ela for picada, ela não transmite mais, porque ela está imune. Só que ela não está imune ao zika vírus, ela não está imune ao chikungunya. Então, com isso, hoje a preocupação nossa é essa. Hoje você tem uma população, praticamente 99%, exposta a esses vírus que estão começando agora no estado. Temos 7 profissionais para ajudar. E tem 7 funcionários, desinsetizadores. Você tem os encarregados de turma. Sim, você tem outros de outras áreas. Mas quem está ali no dia a dia, ali, entrando dentro das casas, fazendo a nebulização, são esses 7 agentes no setor de Araraquara. Gervásio, como é que a gente faz aí? O sindicato está com um problemão na mão, né? Exatamente. Como é que faz para tentar fazer essa conta fechar, né? Na verdade, com o processo da implementação do Sistema Único, tem um processo que é o processo de descentralização dos serviços de saúde em todo o Estado. E que é um processo que todos nós defendemos, né? A descentralização da gestão dos serviços. Só que tem alguns serviços que, para você descentralizar, que é o processo de municipalização, você precisa primeiro preparar os municípios. Os municípios precisam ter as condições para executar esse serviço. E o que a SUSEM tem feito, e não só no trabalho da SUSEM, mas no trabalho da saúde como um todo no estado de São Paulo, você tem primeiro regiões que a natureza, que o clima são diferentes, por ser um estado grande. Então, e tem uma outra questão que para a gente é bastante complicado, é que nem todos os municípios têm as mesmas condições, são dos mesmos tamanhos, têm a mesma arrecadação, né? Tem os municípios que são mais pobres nas regiões do estado, que precisa de ter um atendimento maior. E da forma como foi estabelecido esse processo da descentralização dos serviços em relação às epidemias, você percebe que você tem atendimento diferente de município para município. E isso é sério, porque principalmente na questão que é mais popular, vamos dizer assim, e que dá uma presença, uma aparência maior, que é a questão do Aedes aegypti, né, que transmite a dengue. Que a população mais conhece. Que a população mais conhece. O município ele não consegue entender que um município tem uma divisa que o mosquito não pode atravessar. Então não basta um município... O mosquito não sabe disso, Não né? sabe disso. Não basta você ter um município que está todo estruturado, que faz o controle com todas as condições, se o município do lado não faz esse controle e não consegue fazer o trabalho igual.
Então, nessa questão, nós do Cine Saúde temos uma divergência muito grande em relação à proposta do governo do Estado, né, que é diminuir a SUSEM, transformar a SUSEM apenas num órgão de controle, de fiscalização e de orientação. E aí tem uma questão que é muito séria. Se você não preparou os municípios, você precisa manter um quadro de profissionais que são experientes e que já têm uma trajetória, uma tradição desde 1970 no controle de endemias, dando toda essa sustentação para esses municípios. Porque senão, cada ano que passa, aquele município que tem as condições de fazer o controle, ele também vai estar inserido na epidemia, ele também vai estar dentro do censo, como se tem uma epidemia geral. Então, a SUSEM, na minha opinião, ela é o órgão que teria que estar muito bem estruturado para fazer a orientação, não só para fazer a fiscalização, mas também para executar o serviço. Porque ele que tem toda uma estrutura e que tem condições plenas de fazer a execução. Agora, no passar dos anos, o governo vem precarizando esse setor. Ele vem diminuindo o serviço prestado pela SUSEM, através de contratos precários, né? Só no momento do pico da epidemia, não se investe mais na prevenção, né? Hoje, na verdade, o trabalho, mesmo na vigilância epidemiológica, ele é corretivo, né? Antes se tinha um trabalho de prevenção, que era o trabalho de suspeição, do suspeito, aonde você não deixava primeiro ter uma epidemia. Você ia lá e conseguia fazer o controle dos vetores. Era prevenir, antes. né? Era prevenir melhor hoje do que não remediar existe mais sempre, né? isso. Então, essa divergência é muito forte, porque a gente acha que não dá para você desestruturar. Uma superintendência que tem um quadro de lotação, um padrão de lotação, com 2.000 trabalhadores, você tem menos de 1.000 trabalhadores hoje prestando serviço para a população. Aí fica complicado, né? Bom, eu vou passar um pouquinho a bola aqui para a Luciane, que abriu o nosso vídeo ali, abriu a nossa matéria falando uma sequência de sintomas. A gente está falando no âmbito estadual aqui por enquanto com a SUSEM, e você vem aqui representando o Executivo Municipal, que esses problemas sobrecaem sobre vocês também, ainda mais na cidade de São Paulo, que é uma cidade com dimensões imensas aí, né? Enfim, da população. Como o Gervásio falou, o mosquito não conhece a divisa da cidade. Em 2014, eu lembro que a gente teve muitos casos na região oeste por conta da fronteira com Barueri e Osasco. Barueri e Osasco não tem equipe própria de combate a endemias. Nós, em São Paulo, temos, não é suficiente, sim, mas comparado ao que o quadro da SUSEM, nós estamos assim muito bem. Eu tenho 40, nós temos uma média de 2.300 agentes de combate a endemias, mas nós não tratamos só combate a endemias. Tem uma boa parte desses agentes que estão no Centro de Controle de Zoonoses, que cuida, aí lá no Centro de Controle de Zoonoses tem o canil, tem o gatil. Então a gente faz também a vacinação antirrábica, a SUSEM acho que faz também. Não faz? Não faz. São os agentes. Vocês trabalham o ano inteiro? Trabalhamos. Não só nas épocas de surtos? Sim, e com várias doenças. Como ele falou, a gente também tem. A gente trabalha com a catina, que é um caramujo africano, que ele pode causar um tipo de meningite. Então isso a gente está tendo bastante problema. Roedor, carrapato. O mosquito da dengue não é o mosquito da dengue, o Aedes, ele pode causar uma série de outras doenças. É um mosquito de várias coisas. Ele pode, tem também o Culex, que foi comprovado que ele pode causar também chikungunya, e acho que a Zika está em estudo se ele pode causar também. Então, são muitos vetores, né, e a gente trata exatamente os vetores. Até 2014, nós éramos agente de zoonoses, e aí houve uma reformulação das carreiras, e hoje nós estamos como agente de endemias devido a essa reformulação. E melhorou? Melhorou o salário. Não, melhoraram algumas coisas, só que agora estagnou novamente. Mas o que ocorre assim, por exemplo, na minha região nós temos uma população de trabalho com 3 distritos administrativos. Na minha região nós temos aproximadamente umas 310 mil pessoas e para essa população 45 agentes. Você falou que tem 45 agentes para vários municípios, sim, né?
E eu acredito que ali onde você está, acho que só Araraquara deve ter estrutura, mas uma estrutura melhor no município. Sim. Eu acho que a SUSEM, varia de município para município, ela é super, né? ela é super importante nesses municípios que não conseguem ter os seus agentes próprios, Sim. né? Por exemplo, Barueri, que quando a gente teve problema em 2014, foi a SUSEM. Aí entra essa que foi força lá. Entra essa entra essa força que pode E cobrir essa área. a questão do veneno, a gente estava até conversando inicialmente antes do programa. Gente, o veneno não resolve o problema. O veneno, ele é visual. As pessoas, quando você vai na residência das pessoas, a primeira coisa que elas te perguntam, vai jogar fumacinha? Só que essa fumacinha, ela não imagina o prejuízo para a saúde dela. Ali você não resolve o problema, você apaga o incêndio, é como se você estivesse apagando o incêndio. Mas resolver o problema, você vai resolver o problema com uma série de coisas. Você tem que resolver o problema com saneamento básico, você tem que resolver o problema com moradia. São essas coisas que vão resolver o problema. Não é só você ficar jogando veneno. E também a questão da prevenção, que aqui cada vez você vê investirem menos em prevenção, porque é óbvio, a assistência dá muito mais visualização para governo, para qualquer coisa, do que a prevenção. Só que a prevenção é o que deveria resolver. A prevenção é o remédio, né? Sim. Deputado, vou voltar um pouquinho aqui para o senhor. A gente está aproveitando a visita aqui do deputado no nosso programa, que daqui a pouquinho vai precisar sair, porque a agenda dele está lotada. Mas enquanto o senhor não sai, vou aproveitar o gancho aqui da Luciane. O senhor protocolou recentemente um requerimento com pedidos de informações para a Secretaria de Saúde de São Paulo sobre a SUSEM. O que significa o senhor ter protocolado esse documento? O que o senhor precisa saber? Olha, o exemplo que nós estamos tendo aqui é que os trabalhadores têm um conhecimento grande da sua atuação, do que poderiam fazer, e causa estranheza que eles não sejam chamados a debater a política que é adotada pela Secretaria de Estado da Saúde ou pela SUSEM. E na ocasião em que fizemos a audiência pública, nós questionamos se havia previsão de uma participação dos trabalhadores num conselho do órgão, para que eles pudessem ajudar a definir a política, as diretrizes, e também denunciar e pedir providências em relação a condições inadequadas de trabalho. Um exemplo disso que apareceu durante a audiência foi a questão de uma empresa responsável pela assistência à saúde do trabalhador, e essa empresa vinha exercendo precariamente o seu trabalho em condições muitas vezes impróprias, até para a realização dos exames dos trabalhadores, sem que houvesse privacidade, sem que houvesse a preocupação de retornar para os maiores interessados o resultado dos seus exames, resultados algumas vezes que foram perdidos. E, em função disso, eu fiz um requerimento de informações, elencando uma série de dúvidas e questionamentos que apareceram durante a audiência pública. E alguns deles voltados, por exemplo, a esses aspectos. Se há expectativa por parte da Secretaria e da SUSEM de atualizar, de modernizar, de democratizar esses órgãos de participação, para que os trabalhadores pudessem vir a compor. Em segundo lugar, qual é a proposta que se tem de gestão da SUSEM, de como que eles imaginam a articulação desse órgão com outros órgãos que atuam na área da saúde pública. E terceiro, se essas denúncias vindas dos trabalhadores estavam sendo objeto de uma investigação internamente à Secretaria. Eu não estou citando aqui o nome da empresa, mas no requerimento nós citamos a empresa e pedimos um levantamento exaustivo de como ela foi contratada, se a Secretaria acompanha a qualidade do serviço prestado e se, de fato, há ou não casos de trabalhadores contaminados pelo uso intensivo de agrotóxicos. Falando em agrotóxicos, lá no finalzinho da matéria, o senhor deixa isso daí como informação para a gente, dizendo que aqui a Assembleia Legislativa vai fazer, mais uma vez através do senhor, uma audiência pública para falar aí sobre agrotóxicos. Eu tenho uma informação aqui que causa muito temor, assim, na hora da gente falar. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Significa que para a gente plantar tudo que a gente está comendo, está vindo, eu vou falar de um jeito engraçado, batizado. Está vindo com química.
não pode não falar disso, né, deputado? É preciso discutir isso, não é um tema afeto apenas à Comissão de Saúde, e na discussão que fizemos com o Sindsaúde, com a Central Única dos Trabalhadores e demais entidades que participaram, nós compreendemos que ao lado da Comissão de Saúde é interessante chamar também a Comissão de Meio Ambiente e mostrar que a contaminação está se dando na natureza, no consumo de alimentos e, em decorrência disso, nós temos uma população que está sujeita cada vez mais à intoxicação e doenças cujas causas ainda não são completamente compreendidas, mas que nós não podemos afastar o uso do agrotóxico como sendo um fator que influencia o aparecimento dessas doenças. É uma decisão que precisa ser tomada no âmbito das comissões, porque não depende de um mandato. Então, a solicitação já foi feita por eles e nós queremos que, uma vez aprovada, essa audiência aconteça e certamente com o acompanhamento de vocês. Sim, claro. O senhor prevê alguma data? Assim, quanto tempo de demora a gente tem para que essa audiência seja aprovada? Não, essa audiência ela teria que acontecer até o final de junho. Porque ela demanda um tempo de preparação, de definição de convidados e precisa compatibilizar também com a agenda dos sindicatos, das associações, que também estão numa situação difícil de campanha salarial e lutando por condições de trabalho adequadas em outros ambientes também. Só aproveitando os minutinhos finais aqui desse primeiro bloco nosso, o que mais você vai fazer aí nessa entoada aí, falando de endemias, falando de SUSEM, falando da proteção aí da saúde desses profissionais, que mais que a Assembleia Legislativa pode fazer? Projeto de lei? Eu apresentei um projeto de lei instituindo as regiões de saúde no estado de São Paulo. E esse projeto, que é o projeto de número 120 de 2017, ele entra exatamente no debate proposto aqui pelo Gervásio, presidente do Sindsaúde, que nós não somos contra a descentralização e que o município tem um papel cada vez mais importante no planejamento e na execução das políticas de saúde pelo Sistema Único de Saúde. Mas é preciso discutir qual é a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, como ela vai se adequar a essa nova realidade e como vai se dar a relação entre a Secretaria e os gestores em âmbito municipal. Então, esse projeto é um projeto interessante, porque ele propõe uma reorganização da estrutura da Secretaria, aborda a questão da governança regional e qual é o papel que os municípios terão, não apenas como prestadores, mas os municípios, da mesma forma que os trabalhadores, querem ter voz ativa na definição dessas políticas. E ao lado disso, os cidadãos que se organizam nos conselhos locais, municipais, conselhos gestores, que também têm que ter a oportunidade de influenciar na definição das políticas. Esse projeto já está pronto? Esse projeto já está tramitando na Assembleia e ele é um projeto que está sendo divulgado em todo o país, porque essa é uma tendência em todos os estados da federação. Ou nós avançamos numa nova conceituação sobre o papel da Secretaria de Estado da Saúde e das instâncias regionais, inclusive com as comissões intergestoras em âmbito regional, envolvendo secretarias municipais, estaduais e os órgãos de representação dos trabalhadores, ou nós vamos continuar achando que se cada um cumprir o seu papel, o resultado final será bom. Entretanto, as informações trazidas aqui pela Luciana, pelo Jorge, mostram que não. Ou você tem uma ação solidária, articulada entre os entes da federação, ou os indicadores continuarão ruins, com epidemias, endemias e doenças que já não deveríamos ter, inclusive nessa magnitude. Deputado, vou agradecer a sua presença aqui, eu falo aqui para essa câmera, agradecer a presença aqui do deputado, ele está com a agenda cheia e a gente já conseguiu aqui esses minutos iniciais com o senhor. Obrigada pela sua participação e pelas suas informações. A gente está vendo aí que a Assembleia Legislativa está se movimentando através do deputado Carlos Neder. Tudo bem, eu acho que o segundo bloco vai ser interessante, porque com a experiência que eles têm, inclusive do Sindsaúde, nós vamos perceber que não se trata de um fato isolado, se trata de uma política, de uma visão sobre o papel do Estado, se nós vamos respeitar ou não os servidores públicos, os trabalhadores concursados e qual é o grau de apoio que eles terão para exercer as suas funções. Vou falar então, deputado, já aproveita para a gente olhar para aquela câmera ali e chama o próximo bloco. Fala para a galera não sair daí. E pessoal, vamos aguardar porque virá um segundo bloco muito interessante sobre a saúde pública em São Paulo.
Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje discute endemias e a saúde do trabalhador. E para isso nós convidamos um time. Conosco aqui está a Luciane Tarran, que é agente de combate a endemias no município de São Paulo. Temos também Jorge Alexandre Braz de Sena, que trabalha na Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, na Regional de Ribeirão Preto, setor ali de Araraquara, né? E ele também é da Secretaria de Imprensa e Divulgação do Sindisaúde de São Paulo. E também conosco Gervásio Fogagnoli, que é presidente do Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde do Estado de São Paulo. Bom, no primeiro bloco nós tivemos aqui a companhia do deputado Carlos Neder, que precisou se ausentar para cumprir a agenda dele aí, que está cheia na casa, mas não ficamos desfalcados aqui, porque a gente continua com esse timaço aqui para discutir agora a saúde do trabalhador. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Jorge, como vai a sua saúde? A saúde está mais ou menos bem, né? A gente está... Na verdade, assim, o deputado Carlos Neto colocou uma questão muito importante, que é a questão da empresa que cuida da questão do trabalho, da saúde do trabalhador da SUSEM. A operadora de saúde. Seria uma operadora de saúde. Que cuida da questão, quando a gente faz lá o exame periódico, são duas questões que a gente cuida de lá, que é a questão da colinesterase, que fala que é a questão que você trabalha com inseticida, você tem que fazer para ver o nível de sangue, de inseticida no sangue que você tem, se está alto, se está baixo. Uma demanda que a gente tem, que a gente passou para ele, foi que essa empresa, ela não está fazendo a devolutiva do exame que nós fazemos. Nós fazemos o exame, até um certo tempo atrás, ela devolvia o exame para nós, que é nosso exame. E agora, há pouco tempo atrás, ela não está mais devolvendo para a gente esse exame. Peraí, o exame com resultados com resultado de vocês... nosso não está vindo para nós. Vocês não têm poder dele? Não tem poder dele, ele não está... Então, é uma questão que a gente está fazendo. Tanto o Sindisaúde, na mesa de negociação, a gente está colocando para o Dalto, né? Por que o trabalhador não recebe esse exame já feito, que é dele, né? Uma outra questão que a gente também, é um outro exame que é feito também para os desinsetizadores, é a questão da audiometria. Para a gente trabalhar com uma máquina nas costas e ela tem um certo volume, então são duas coisas, são a questão da colinesterase, que é a questão de inseticida para ver a intensidade do sangue, e a questão da audiometria. Qual que é o problema que a gente tem na SUSEM? Um trabalhador vai lá, ele faz o exame de audiometria e dá uma elevação no resultado dele. A SUSEM, que é um empregador, ela faz um requerimento, a Salutar, ela faz um requerimento e entrega para o trabalhador que tem que correr atrás do especialista. Ou seja, vai no município, né, vai lá no postinho de saúde e fala, eu preciso de um especialista para mim, porque eu estou com um problema na audição. Só que muitas vezes, hoje os municípios, hoje o município está com dificuldade de especialista, sobrecarregado, e está com dificuldade mesmo na questão de especialista. O trabalho não tem que ficar aguardando. O trabalhador como qualquer outro cidadão comum entra na fila. É que nós somos, e a gente é cidadão comum, mas às vezes... Peraí, vocês são um cidadão comum, expostos ao veneno diariamente. Sim. Eu tenho uma exposição, com certeza, reduzida em relação a vocês. Sim, mas na verdade, assim, tem que estar com toda a razão, mas às vezes esse problema de audição, ele tem que ser sanado, ele tem que ser investigado na hora. E às vezes você vai, demora um ano para você passar. Pô, daqui a um ano sua audiometria, sua audição já foi. Então é um dos questionamentos que o Sindisaúde faz na SUSEM, que passou pelo médico, tem precisão de passar para o especialista, o empregador que é a SUSEM, ela tem que pagar, pelo menos, se não tiver, tem que pagar particular, porque o trabalhador não pode ficar esperando para poder fazer isso. E a questão do exame, exame de colinesterase, tem relato que passa para nós, né, companheiro Gervásio, que é feito num lugar precário, recolhe sangue do trabalhador num lugar precário, num lugar que não é num laboratório, não é num ambulatório. Não, é no setor da região que vai lá dentro lá de um quartinho e coleta o sangue do trabalhador. Então tudo isso, tanto o deputado Carlos Neto está fazendo essa investigação, que está dando maior respaldo para nós, quanto o Sindisaúde está debatendo isso na questão da mesa de negociação, lá com o superintendente, dizendo que está errado.
E aí vamos ver nessa questão do deputado se a gente consegue reverter isso. Repito, o exame de trabalhador não pode esperar. Ele tem que ser, se tem que passar para numa especialidade, ele tem que ser urgente. Não dá para ele para o município entregar para o trabalhador. E muitos trabalhadores não vão. Trabalhadores não vão, deixa, guarda lá e esquece. Né? Tem que trabalhar, Tem vai que faltar trabalho, vai, né? Então, tem tudo, não tem como o trabalhador sair de lá e ir lá. Você tem razão. Vai perder um dia de trabalho ganhando o que nós ganhamos? Não tem como. O trabalhador acaba sendo prejudicado lá na frente. Só para entender, qual o uniforme que vocês usam? Qual é a roupa de vocês? Olha, hoje nós temos um equipamento, nós temos hoje a camiseta, que é da SUSEM, nós temos lá a calça, e temos a botina de segurança. Isso é para trabalhar no dia a dia, no casa a casa, e temos o boné. Por conta A do camisa e a calça são de tecidos comuns, não tem Sim. nenhuma preparação Não, ali, nem nada. É um Tá. tecido normal. Só para entender. Isso. Aí você tem os EPIs para você poder São os nebulizar equipamentos. os equipamentos, né? EPIs, equipamento de proteção individual. Tá. Que aí você tem você tem o jaleco, hoje já não é mais o jaleco, hoje a gente, com a briga do Sindicato de Saúde, nós conseguimos que a empresa, ela fornece o macacão, você tem a máscara, você tem a luva, você tem o publi, que a gente chama de holocular, que é para colocar no ouvido. Então hoje você tem um EPIs, decentemente para você trabalhar. Ok. Tá? Tá. O Mas- seu é igual, Lu? Então, aqui em São Paulo, a gente conseguiu aprovar em 2013 um programa específico de saúde do trabalhador de controle de zoonoses. Foi uma briga também do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de São Paulo, que é o Sindicep. Nós conseguimos aprovar esse programa. Não é que funciona perfeitamente. Mas assim, até esse É o ano... mesmo equipamento? o nosso macacão. equipamento, para quem faz a nebulização, você tem uma roupa toda fechada, né? Você tem a... Nebulização, para quem está em casa, É a pessoa que vai lá e joga o veneninho. é a nuvenzinha lá. A nuvenzinha. A nuvenzinha lá que a gente conhece. E tá. o que está com o equipamento costal, ele tem, e o apoio dele, porque vão em dois, porque um tem que apoiar o outro, então eles têm uma máscara. E aí tem uma questão em relação à máscara, que assim, a máscara deveria ser, que a máscara tem um filtro. O mesmo fabricante da máscara teria que ser o fabricante do filtro, E não para é. garantir 100% a segurança. Sim. Só que como você faz, o filtro estraga, você substitui. Você usou, joga fora. Não, você tem um tempo de uso. Ah, tá. Tem um tempo de Ok. uso, acho que são 2 ou 3 meses. Mas tem uma troca. E aí você tem que trocar. Tá. Só que aí você vai lá e faz a licitação para comprar. E aí você acaba comprando de outra marca. Então, isso aí já peca um pouquinho. O mesmo modelo, tudo, mas o ideal é que fosse da mesma marca. O equipamento, teve um período que a gente tinha um equipamento que era descartável e hoje é uma roupa mesmo. E a grande problemática é como lava essa É isso que eu ia roupa. ficar perguntando. Vocês levam para casa para lavar? Então, o ideal é que cada local tivesse uma lavanderia da empresa, Só que também fechada, lacrada, enfim. a água dessa Vai pro meio lavagem ambiente. não poderia ser descartada em qualquer lugar. Então você tem todo esse problema em relação ao equipamento. Olha só, a gente Como é que achando você era- lava aquilo, né? E assim, às vezes a gente vê o pessoal lavando lá mesmo na nossa unidade e pondo para secar. Não é ideal, mesmo porque a água que sai daquela roupa também está com vestígio de veneno. E aquilo vai para uma água normal. Você que tem algum deveria- problema de saúde, Lu, ou não? Quanto tempo você trabalha? Eu trabalho há 7 anos. Tá. Eu não faço a nebulização, eu faço o casa a casa e o bloqueio de criador e algumas outras atividades, como atendimento às solicitações. Mas mesmo quem não faz o casa a casa, o veneno é armazenado ali. Está dentro do local de trabalho. E quando de vocês. quando eles vão fazer a mistura do veneno, você também está exposto ao cheiro. Mas o veneno, o armazenamento do veneno e a mistura aí do veneno, como você está falando, não é feito num local, por exemplo, blindado, com, Não. com calefação, Então, a gente tem o que climatização, deveria, não sei. a gente tem o que deveria ser e qual é a realidade, né? Então a Tem a realidade, teoria e tem a prática. Isso, a realidade a gente acaba fazendo a mistura do veneno ali do lado A gente mesmo. faz a mistura a hora que a gente chega no local de fazer o trabalho de nebulização, a gente tira lá o inseticida, a gente onde? É uma mistura. sala? Não, na rua. Não, na rua. Em frente à casa do morador que está geralmente a gente começa no quarteirão que está o doente. Isso. Que E tá tem que fazer lá mesmo? E a gente faz ali. Tem que fazer na hora ali ou dá para trazer Não, pronto? a gente Tem que já trazer. leva, no nosso caso aqui, a gente já leva pronto na máquina. E quando Tá bom. chega lá, a gente faz a nebulização. Porque a máquina mesmo tem
um botão lá que faz a mistura pra você. Nossa, a máquina de vocês é moderna, É hein? boa a máquina. A A nossa de não é vocês não, a nossa chacoalha na Não, mão. a nossa você prepara o inseticida e põe lá na máquina, põe nas costas e vai passar o veneno. E quando não ele tem? falou de risco, falando em máquina, ele esqueceu do risco ergonômico, porque essa máquina sim. pesa 20 O que quilos. você fala como é que você fala? Das costas? Das costas, Das costas pesa 20 quilos. 20 quilos o equipamento costal. 20, e assim, você não vai numa linha reta. Não. A maioria dos locais que a gente vai fazer Subida. nebulização Sobe, é desce. tudo subido. Às vezes sai correndo do cachorro, é impressionante. Você tem escada, você sobe a escada. E fora o calor, né? Ele deve saber bem isso. Quando eu acompanho as equipes, né? Quando a pessoa tira aquela... Nossa. Ele desidratou completamente. Tá pingando, tá... Não, tá- é muito... Já pingou, né? Na é verdade, já muito não tem mais quente. colar. Isso quando você não está passando inseticida, sai fora do inseticida a torneirinha, porque tem uma borracha que leva o inseticida, a mangueira para você passar o veneno. Quando aquilo cai, você leva um banho de inseticida. Agora, Isso acontece com não, frequência? agora a gente tem um macacão, mas até há pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha. A gente tinha, era um jaleco, e esse jaleco, quando fazia isso, entrava por dentro do corpo aqui. E ficava. Muitos trabalhadores têm queimaduras aqui, porque cai, vai escorrendo, escorre tudo. Você tem que ir na casa do morador pedir para tomar banho, enfim. Hoje a SUSEM, ela trabalha, fala o seguinte, hoje os EPI está perfeito, inclusive discute a questão da insalubridade, mas isso é agora. A gente trabalha com inseticida, eu trabalho com inseticida há 23 anos atrás. Há 23 anos atrás, não se falava de equipamento de EPI, você trabalhava no peito mesmo, você ia, passava veneno. Sem máscara, sem luva, Não, sem nada. máscara, tinha aquela máscara de tirar poeira, aquilo era máscara para dizer que você estava com máscara. Luva, se tivesse aquela luva rasgada, era ótimo, senão era na mão mesmo. Então, naquela época, e aí um pouquinho antes de mim, o pessoal usava o BHC, que é cancerígeno, entendeu? Então, hoje, quando a gente senta para discutir com o superintendente, ele diz o seguinte, hoje tem todos os EPIs, a gente tem que discutir a questão da insalubridade, temos que discutir isso hoje, mas há 20 anos atrás, há 5 anos atrás não era desse jeito. Não era... Sindicato. Como é que fica o trabalho de vocês nessa hora? Tem que ser complicado. Na verdade, a gente tem dois grandes problemas. Tem um problema que é de todos os servidores públicos do Estado, de todos, independente da secretaria, que estão lotados. Existe um departamento que se chama Departamento de Perícia Médica do Estado de São Paulo, que teria o papel de cuidar da saúde do trabalhador de todo o Estado. Na verdade, a gente tem ele como um órgão de punição ao trabalhador e aos servidores públicos de todo o Estado. Primeiro que a natureza do serviço prestado é de perícias médicas, de perícia de saúde pública, e é um órgão que é gerido pela Secretaria de Planejamento, que fica na Secretaria da Fazenda e não na Secretaria Estadual da Saúde. Não fica na Secretaria de Saúde? E temos o Hospital do Servidor Público, que cumpre parte desse papel e que também tem muitos problemas, e é um hospital, o Hospital do Servidor Público, todos sabem, é um hospital que ele é financiado pelo próprio servidor público, mas tem gestões muito complicadas, né? Então tem uma deficiência, não atende todo o Estado. O Estado tem uma rede através do Instituto IANSP de CEAMAS, né? Que são os centros de atendimento ambulatorial, e que encaminha para as clínicas que têm convênio e que tem uma deficiência muito grande. Então esse é um problema que nós temos. E relacionado à SUSEM, né? A gente tem esses problemas que os companheiros aqui, tanto do município de São Paulo e Jorge Alexandre, que é desinsetizador no estado, que a discussão hoje é em torno simplesmente de um EPI, e que no Brasil é muito complicado. Você deve tentar fazer um estudo, um trabalho de você zerar o risco, seja ele químico, biológico ou ergonômico, pelo contrário, você coloca paramenta o trabalhador, que aquilo às vezes é muito mais prejudicial ao trabalhador do que se ele não tivesse, colocando um protetor auricular, colocando um macacão, colocando uma luva, para dizer que aquilo ali é o suficiente, que você pode trabalhar, que você não tem risco. Eu, por exemplo, eu trabalhei e sou lotado de um hospital e trabalhei em usina onde tem bastante ruído, e a gente percebe que eu, por exemplo, tenho um sério problema com o EPI. Ele me causa um transtorno. Eu colocar um protetor auricular me deixa irritado o dia inteiro. Então, assim,
deveria ser o inverso, deveria adaptar o trabalhador ao problema, você deveria adaptar o setor ou o serviço ou a máquina ao trabalhador. Você zerar o risco. Era isso que eu ia falar, então tem que vir de vocês essa demanda, né? Falar, Exatamente. olha pra gente, a gente que trabalha tá ali na cara do gol todos os dias, a gente sabe, tem sugestões. Essas são as sugestões, uma delas, né? De Sim. se adaptar ao trabalhador, o equipamento de uso individual. Se ele tem barulho, você tem que investir, fazer investimento, porque isso é investimento. Sim. É investir numa máquina que ela não tenha barulho. Se você tem uma máquina que ela escapa ou que ela joga veneno, se você estiver só pulverizando, você já recebe o veneno. Porque por mais que você esteja com uma máscara, mas os teus poros vai respirar esse veneno. Você vai se contaminar pelos poros. Imagina uma máquina que de vez em quando te dá um banho de veneno, como o companheiro Alexandre colocou. Então você teria que zerar os riscos, não é adaptar o trabalhador. O trabalhador passa a ser um robô, adaptando, colocando mais peso, mais incômodo para ele trabalhar. E isso, ao decorrer de anos... Qual é a carga horária de vocês? Qual é a carga horária? A minha é 8 por dia, eu 8 já tá por 40. dia. Nós, no Cinti Saúde, mais uma vez, conquistamos aí a questão das 30 horas, então 30 horas semanais, porque isso também vem... E dá por dia 6 horas. 6 horas por dia. 6 horas por dia. Mas que isso também vem, né, Gervásio? A questão da Organização Mundial de Saúde, que vem fazendo todo esse debate. Na verdade, nós A gente tem desenvolvemos essa pauta, uma campanha muito forte na década de 90, Sim. e a gente avançou isso no Estado em 1997 para parte dos trabalhadores da saúde, que são os trabalhadores considerados área técnica, né? A área fim. A área meio a gente foi conseguindo aos poucos. A gente teve um ganho aqui na casa, na Assembleia Legislativa, em 2013, quando a gente regulamentamos para o setor administrativo, que é considerado a área meio, e agora, recentemente, nós ganhamos um mandato de segurança para colocar os administrativos municipalizados, que prestam serviço no município. Mas ainda ficou o pessoal das autarquias, que o setor administrativo das autarquias nós não conseguimos ainda, que são os HCs, né, os hospitais das clínicas que nós temos no estado, HC de São Paulo, de Suzano, de Botucatu, HC de Ribeirão Preto, HC de Marília, e a superintendência de endemia, que os motoristas, por exemplo, eles não têm o direito a essas 30 horas. Então você tem ali, não tem uma isonomia na carga horária para esses trabalhadores. Isso também traz um problema complicado para esses trabalhadores que ainda não conseguiram a regulamentação. A nossa reivindicação é que todos tenham uma jornada única de trabalho. A gente falou ali naquele vídeo no início do programa sobre agrotóxicos, que é a mesma coisa com que vocês mexem, né? São venenos para matar bichinhos, para que, enfim, a população consiga viver, a plantação consiga viver, enfim, né? Produzir o alimento. Fala ali, aquele personagem, ele vira e fala que tem um horário para nebulizar, para jogar lá o veneno, né? Tem uma temperatura certa também para que isso aconteça, para que funcione. Aí me veio à cabeça uma pergunta, mas quem fiscaliza isso? Com vocês acontece a mesma coisa? Vocês têm um horário específico para colocar o veneno? Como é que é isso? Tem. Assim, o veneno, quando a nebulização, ela pega o mosquito que está voando. Se o mosquito se o mosquito não estiver voando, se ele estiver escondido, ele tem que entrar em contato com aquela névoa, senão ele não morre. Por isso que eu falo, nebulização não é o caminho certo. O caminho certo primeiro que a nebulização não mata a larva. Então você acabou com toda a população, que você não vai matar toda a população de adulto, mas acabou com uma parte da população de adultos, só que dali 2, 3 dias você tinha as larvas e aí vem mais população de adulto. Com alimento farto, porque não tem mais concorrência, o veneno não mata só o Aedes, ele mata a aranha, que aí seria que come o bichinho, um predador. Que come então outros bichinhos. Você mata várias coisas, incluindo o mosquito, e aí quando nasce de novo, ele não tem predador, ele tem alimento abundante, você vai ter um super mosquito que tá ótimo para ele, aquela condição. Então, resolve. Complicado. Gente, olha, o programa tá ótimo aqui no papo. Eu queria continuar mais, mas o reloginho ali insiste em olhar para mim e piscar que só falta 1 minuto para o programa acabar. Vou pedir para que vocês deixem aí 30 segundos cada um mais ou menos as considerações finais. Jorge, o que mais aí falta você falar? Se consegue resumir em 30 segundos para a gente, por favor. Eu gostaria de dizer que os órgãos competentes, que é o governador do estado de São Paulo, que é o superintendente de endemias, que eles tenham um pouco de sensibilidade, de que olhem para nós,
porque nós temos trabalhadores que têm uma gama de experiência, e que está com vontade, está com pique, está com gás para trabalhar. Vocês vieram para somar. Então, o que nós precisamos? De mais contratação de trabalhadores para estar somando com a gente, ter uma visão conosco, porque nossos trabalhadores estão lá, quero dizer que radicou a questão da malária. Na questão da malária, a gente estava fazendo combate, a SUSEM vem vindo desde aquele tempo, está voltando de novo a malária, está voltando outras doenças, por quê? Porque nós estamos sem funcionário para dar o combate. Então, o meu pedido é esse, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, eu gostaria de agradecer aos moradores, às senhorinhas que nos atendem com muito amor, as donas de casa que nos atendem com muito amor, com muito carinho, porque sabem que a gente está fazendo um trabalho que é para o bem delas e é para o nosso bem também. Muito obrigado. Gervásio, palavrinhas finais aí. Queria primeiramente agradecer também pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho e dos problemas que a gente vivencia no estado, em todo o estado de São Paulo. É importante quando esses espaços se abrem para que a gente possa dialogar um pouco com a sociedade e colocar um pouco da nossa prática, da realidade, né, e do que nós fazemos enquanto sindicato, que o dia a dia a gente está o tempo inteiro requerendo, reivindicando, e que a gente tem um papel que não é só corporativo. Temos um papel que é o papel principal corporativo de defesa de salário e das condições de trabalho, mas nós também temos um papel que é a defesa do serviço público de qualidade para a população, a defesa do Sistema Único de Saúde, que engloba a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a assistência a toda a população, seja ela nas unidades de saúde, seja ela nas unidades hospitalares. Então, esses espaços são muito importantes para a gente estar dialogando com todo mundo, com a sociedade. Uma pergunta aqui que sobrou aqui na minha cabeça. Lu, a gente acabou com a dengue aí, febre amarela, tá tudo bem em São Paulo? Como é que tá isso? Porque agora a gente está no inverno, né? Agora ninguém fala disso, né? No inverno também tem, no inverno também. A gente teve uma diminuição significativa nos casos de dengue do ano passado para esse, mas aí eu vou deixar um alerta que o que acontece? As pessoas vão na unidade de saúde e fazem o tal do teste rápido. E o teste rápido deu negativo, e aí eles não coletam a sorologia dessa pessoa. Só que teve vários casos de falso negativo. Sim. Então aí você também tem os dados que você não pode confiar 100%. Mas a nível diminuiu de fato, a gente também, mesmo os suspeitos, a gente vê que diminuiu bastante desse ano para cá. Não acho que foi só por conta lógico que o nosso trabalho foi fundamental para isso. Nas épocas de frio a gente também continua fazendo a prevenção, que a gente faz a rotina, né, o casa a casa rotina, que a gente chama. Mas eu acredito que, vou falar novamente, o veneno não é a solução. Nós temos que investir em políticas públicas. Enquanto você tiver lixão, enquanto você tiver terreno abandonado, enquanto você tiver moradia precária, você vai continuar tendo não só dengue, mas todas as outras doenças. É o cachorro correndo atrás do rabo. Então, você só vai estar sempre apagando incêndio se você não tratar o problema como ele deve ser tratado. Gente, super obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Portas abertas aqui da casa, da TV, para que sempre venham aqui conversar, debater e discutir isso conosco. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Até nosso próximo encontro. Tchau.